Olá, crianças, tudo bem com vocês? Joia! Vamos continuar então nossa aula de história de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o êxodo rural. E será que as pessoas ainda migram? Hoje, nosso conteúdo vai da página 11 até a página 15. Vamos lá então? Olha lá, crianças. Olha só então. Quando chegavam ao Planalto Central, nós terminamos na aula passada falando lá dos trabalhadores que migraram que para Brasília, porque ia começar a ser construído Brasília, não é mesmo? No Centro-Oeste, muitos foram para lá, não é mesmo, crianças que ficaram conhecidos como os candangos, não é mesmo? Eles chegaram lá para a construção de Brasília em busca do quê? De empregos, não é? Olha só, mas quando chegavam ao Planalto Central, os migrantes eram encaminhados pelo Instituto Nacional de Imigração e Colonização, INIC, onde os selecionados recebiam um cartão de identificação necessário para trabalhar nas obras. Os operários dormiam em galpões ou em pequenos quartos de madeira. Olha só, crianças. Em alguns casos, operários trabalhavam 16 horas por dia. Como o salário era pago por horas trabalhadas, muitos faziam horas extras, ou seja, trabalhavam até a noite, né? Após a conclusão das obras, muitos desses migrantes permaneceram na região, mas não puderam se estabelecer em Brasília, onde os preços de aluguel e moradia eram muito altos. Os candangos, então, se estabeleceram nos arredores da capital, nas chamadas cidades satélites, onde as condições de vida eram difíceis, sem água encanada ou sistema de esgoto e em casas de madeira. Olha lá, crianças, vamos observar essa imagem aqui, ó. Olha só, o êxodo rural provocou um crescimento rápido nas cidades e uma parcela da população urbana passou a viver em zonas periféricas ou favelas, como as da Catacumba, no Rio de Janeiro. Essa foto foi registrada em 1959, crianças. Então, olha só, como que aqui que foi acontecendo aí com essa vinda das pessoas para a cidade, com o êxodo rural. Por quê, crianças? O processo de pessoas que migram, que saem da sua origem, que saem do campo e migram para a cidade, crianças, em busca de condições de vida melhor, de condições melhores de vida, de trabalho. Isso daí é o êxodo rural. As pessoas, grande grupo que migra, sai ali do campo e vem para a cidade. Olha lá aqui, acompanha aí. Muitas outras cidades do país, como São Paulo e Rio de Janeiro, cresceram rapidamente como resultado da chegada de um grande número de imigrantes. Isso ocorreu porque muitos migrantes que viviam nas áreas rurais deixaram suas terras em busca de emprego. Com isso, eles passaram a viver em grandes cidades. Esse processo é chamado de êxodo rural. O que começou a acontecer também lá no campo, crianças? Começou a chegar o que? Máquinas, tratores, que foram substituindo a mão de obra humana. Diminuiu a quantidade de mão de obra, de mão de obra humana no campo com a chegada de algumas máquinas, chegadas de tecnologia foi há pouco tempo, mas as máquinas já começaram a chegar aí na década de 1950, 1960 no campo, não é? Até mesmo 1940 já começou aí esse fluxo migratório dentro do país. Então, com a chegada das máquinas no campo, o que aconteceu com o homem do campo? Foi perdendo seu emprego. Vamos para a cidade. E lá, crianças começaram a encher também as cidades e também não foram bem aquilo que eles esperavam que ia acontecer com eles. Olha só. O êxodo rural começou a acontecer com mais intensidade a partir das décadas de 1950. Olha só. O crescimento urbano foi impulsionado pelo aumento no número de indústrias. Porém, este aumento acelerado nas cidades não foi acompanhado pelo desenvolvimento de condições de vida que garantissem o bem-estar de toda a população. Muitos migrantes foram obrigados a viver em regiões periféricas, em loteamentos irregulares. Nesses locais, frequentemente as condições de subsistência eram precárias. Além disso, a maioria vivia com salários baixos ou não conseguia um emprego.
todo esse contexto contribuiu para o aumento da pobreza e da desigualdade social. Então, crianças, a pobreza, esse aumento, né, simplesmente aumentou a desigualdade social do nosso país, já não é de agora, já vem de décadas atrás, do século passado. Não é mesmo? Porque as pessoas começam a vir para as grandes cidades, mas não é bem assim. Quando fala que eles foram morar em zonas periféricas, morar em favelas, primeiro eles não tinham tijolos para construir as casas, então era praticamente barracos mesmo, com lonas, madeiras, algo bem improvisado. Se você mora em algo bem improvisado, você sabe que você não vai ter água encanada, você não tem um chuveiro que sai água quentinha, gostosa, você não tem uma privada, não é mesmo? Você não tem uma pia para você lavar a louça. Então, eles começaram a viver em situações precárias aqui no país. Olha só, crianças. Página 12, crianças, vocês vão fazer duas atividades aí como treino que a professora vai deixar para vocês, tá? A1, que é para vocês completarem a cruzadinha, e A2 para colocar verdadeiro ou falso. Olha, crianças. Meio de transporte usado por muitos migrantes ao sair da sua terra natal. Nós estamos na página 12. Vocês vão subir, vocês vão lá, virar a folha. Olha só, aqui está falando já, crianças. Olha só. Começa aqui, falando aqui no final da 8. Aqui, crianças, olha só. Na página 9, aqui na 10, vocês vão achar aí, ok? Vamos lá novamente, olha só. Na B, nome pelo qual eram conhecidos os migrantes que trabalharam na construção de Brasília. Tudo isso vocês vão achar aí no início do texto que nós estudamos aí até a página 11, ok? No verdadeiro ou falso também, os migrantes que trabalharam na construção de Brasília, se estabeleceram na nova capital, onde passaram a levar uma vida com muito conforto? Foi isso que a gente acabou de estudar? Não, a gente já sabe que é falso. Coloquem aí na próxima aula, a professora corrige com vocês, ok? Olha lá, 3. As migrações ajudaram a enriquecer a cultura brasileira. Com a ajuda do professor, aqui a gente não vai formar um grupo, crianças. Esse daqui a gente vai deixar lá para frente esta atividade aqui. Por isso que a professora falou que só ia deixar duas atividades para vocês, a 1 e a 2, ok? Olha lá. Leitura de imagem. O reconhecimento em um monumento. Vamos lá, crianças. Muitos migrantes enfrentaram dificuldades e péssimas condições de trabalho em regiões distantes de sua terra natal. Durante a construção de Brasília, os acidentes de trabalho eram frequentes e muitos operários morreram durante as obras. Vamos observar aqui, crianças, olha só. Deixa eu aumentar. Olha só, esse monumento aqui, ó. Ele se chama Os Guerreiros, de Bruno Giorgi, na Praça dos Três Poderes, em Brasília. A escultura também é conhecida como Os Candangos, pois é uma homenagem aos operários que construíram a atual capital federal. É uma foto de 2018, ok? Olha lá, crianças. Onde a escultura está instalada? Esse local é importante? A escultura está instalada na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Um local importante, crianças, porque é o centro do governo federal do nosso país, não é? Então, vamos ver, vocês completem aí depois. Na 2, crianças, amplie. Você acha importante esse tipo de obra de arte nesse espaço? Por quê? Crianças, isso daí é uma obra de arte representando o quê? O empenho dos operários, não é mesmo? Porque não fala aqui, crianças, olha só, que muitos deles morreram durante as obras, e não tinha essas coisas de lei trabalhistas, de receber seguros, essas coisas, crianças, naquela época não tinha. Então, morreu, não é? E olha só, então é importante para a gente lembrar, porque faz parte da história do nosso país, não é? Você conhece outra obra de arte que trate do tema de imigração? Onde está localizada? Essa daqui, crianças, se vocês conhecerem, vocês coloquem aí, porque essa daqui é resposta pessoal, ok? Olha lá, resposta pessoal essa daqui, certo? Continuando, continuando então, vamos lá na página 14, olha lá. As pessoas ainda migram. Como vimos, muitas pessoas se deslocaram para diferentes regiões do Brasil durante o século XX, a partir da década de 1990.
90, esses movimentos migratórios diminuíram de intensidade e um número menor de pessoas se mudou de outros países para o Brasil, ou mesmo de uma região para outra dentro do país. Olha só, crianças, aqui, ó, vamos observar aqui, ó. Olha aqui, ó. O que aconteceu que a gente já percebeu, que a gente já estudou em história, na apostila passada? O que aconteceu, crianças? Olha só. Quando deu aqui em 1990, na década de 1990, muitas pessoas do Nordeste, olha só, voltaram, que estavam aqui no Sudeste, voltaram para a terra de origem. Olha só, Nordeste retém população e Sudeste atrai menos migrantes. E olha só, voltou mais e vieram menos. Olha aqui no Centro-Oeste, crianças, para o norte do Paraná. Fim do movimento de expansão da fronteira agrícola. Olha só, crianças. Quantos que retornaram para o Paraná? Olha só, aqui nem tem expressão de saída, né? E aqui, Minas Gerais e Rio de Janeiro, inversão do movimento migratório. Olha só, crianças, o que aconteceu, ó? Também, ó, alguns saíram de Minas, vieram para o Rio, mas a grande maioria saiu do Rio de Janeiro e voltou para Minas Gerais, não é? Ó, os mapas destacam as modificações nas correntes migratórias no Brasil nos últimos anos. As regiões de evidência foram marcadas por um elevado número de imigrantes que partiram e agora passam pelo fenômeno contrário, ou seja, retornam para o seu local de origem, certo? No Brasil, as migrações internas continuam sendo motivadas pelas buscas de melhores condições de vida. Existem pessoas que deixam grandes centros urbanos e passam a viver em cidades menores ou mais próximas das zonas rurais. A violência, o desemprego, a poluição e outros problemas urbanos são motivos importantes para estimular as migrações internas no Brasil. O avanço da industrialização e a criação de novas atividades econômicas também estimulam as migrações. Olha aqui, crianças. Além das migrações internas, o número de imigrantes que entram no Brasil voltou a crescer no início do século XXI. Isso está relacionado ao crescimento internacional das imigrações nos últimos anos. Olha, crianças, vamos observar aqui, ó, de 2006 a 2015, crianças. Olha só como aumentou, ó. Olha só, 117 mil, mais de 117 mil pessoas vieram, né, para o Brasil. Olha só, entre 2000 e 2015, o Brasil recebeu alguns desses imigrantes, pouco mais de 870 mil. Olha só, são pessoas vindas de diferentes países, como Bolívia, Venezuela, Haiti, a Síria e de alguns países europeus e africanos. Esses imigrantes vieram para o Brasil por motivos diversos. Em alguns casos, como os imigrantes do Haiti, da Síria e da Venezuela, o motivo da imigração são problemas sociais e conflitos em seus países, ou seja, brigas internas, uma guerra interna. Há também imigrantes que chegam em busca de melhores trabalhos, que viviam na pobreza ou em dificuldade em seu país de origem. Crianças, quando a professora fala guerra dentro do país, é assim, alguns grupos civis de pessoas, eles estão lutando contra o governo, ou mesmo um grupo civil está lutando contra outro grupo civil dentro ali daquele país, tá? E até mesmo o governo fica tentando impedir, tenta impedir essas guerras internas, essas guerras civis que a gente fala dentro do país. E destrói vidas, porque, principalmente lá na Síria, que tem muitos bombardeios, não é? Destroem casas, morrem pessoas, então eles fogem dessas guerras internas que acontecem dentro dos países deles, tá? Olha só, há ainda aqueles que vêm para o Brasil mesmo sem ter enfrentado dificuldades. Esses indivíduos costumam trabalhar em diferentes atividades econômicas e se interessam pela cultura e pelos costumes dos brasileiros. Crianças, olha lá, vamos chegando ao final da nossa aula de hoje aqui, até a página 15. Complete corretamente as frases. Entre as principais razões para as imigrações atuais estão olha só, para vocês fazerem a crianças, aqui A e B, vocês vão consultar aqui a página 15, ok? Vocês vão consultar aqui, ó, a página 15. Muitos imigrantes
chegaram ao Brasil nos últimos anos, ok? Na 2, compare as migrações internas no Brasil entre 1940 e 1980 e os motivos migratórios atuais, e indique o que mudou nos dois períodos. Olha só. Entre 1940 e 1980, os fluxos migratórios foram bastantes no Brasil, e muitos indivíduos deixaram suas regiões de origem para trabalhar, faltou para aqui, em busca de melhores condições de vida, crianças, certo? Então, olha só, e o que mudou, não é mesmo, crianças, nos dois períodos? O que aconteceu? Em 1980, alguns começaram o quê, crianças? Foi o quê? Foi procurar novos trabalhos, não é mesmo, crianças? Porque somente em 1990 que houve aquela migração de retorno, ok? Criançada linda, nossa aula de história de hoje é até aqui a página 15, como a professora falou, da página 11 a 15. Treinem aqui essa atividade que a professora deixou, A1, letrinha A e B, da página 15. A professora deixou também duas atividades aqui da página 12. A1 com a cruzadinha e A2 com verdadeiro ou falso, ok? Próxima aula, a professora corrige isso daí. E até mais. Força na peruca e até a próxima.